Nessa aula eu vou falar sobre relacionamentos verticais e horizontais com Deus. Qual é a importância de relacionamentos na vida de um discípulo? É possível eu estou seguindo bem meu relacionamento com Deus, meu discipulado com Deus, sem ter um discipulado com as outras pessoas, em estar envolvido na vida das outras pessoas? O que eu acredito, olhando para as Escrituras, que é impossível desassociar um discipulado a Jesus e não viver junto seu discipulado com outras pessoas. Se eu quero ser um discípulo, basta eu só sentir bem com Deus, meu coração está quente, eu estou sentindo tão bem com Deus, só basta isso? Só basta curtir esse aqui e as pessoas são opcionais nessa coisa do meu relacionamento com Deus? Esse pensamento, na verdade, é cada vez mais comum e talvez venha de um lugar bom, de querer que pessoas tenham um relacionamento pessoal com Deus, que eu acredito é super importante. Essa coisa de estar conectado diretamente com Deus é muito importante. Só que as pessoas acham que estar conectado com um relacionamento pessoal com Jesus quer dizer que a outra parte é opcional. Tudo bem não estar envolvido com um relacionamento, em relacionamento com uma comunidade espiritual. Eu estou falando realmente envolvido. Não estou falando ir para o domingo, curtir o culto e depois ir para casa e mandar o WhatsApp aqui e ali. Claro, salvação é individual. Nós não somos levados pelas asas espirituais das outras pessoas. Ninguém pode nos levar para Jesus. As pessoas podem ajudar, mas é nossa decisão pessoal. Só que um relacionamento vertical com Deus vai se refletir em relacionamentos horizontais com as pessoas. Se eu não estou bem com as pessoas ao meu redor, tem uma grande chance que eu não estou bem com Deus. Talvez eu não estou tão bem com Deus como eu imagino. Vamos ver algumas escrituras sobre isso. Eu não quero que só fique a minha opinião. Eu acho que as escrituras são claras sobre o compromisso que um discípulo deve ter para estar bem, estar próximo de outros discípulos. E o ponto é esse. Nossos relacionamentos horizontais existem para que as pessoas possam nos ajudar a se tornar cada vez mais como Jesus. Nossos relacionamentos horizontais existem para cada vez mais ajudar nosso relacionamento vertical com Deus. Vamos ver algumas das últimas palavras de Jesus em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e diz: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vemos que um discípulo é feito. Um discípulo de Jesus não surge do nada, não aparece, não brota, não cresce nas árvores. Um discípulo é feito. E como que um discípulo é feito? Fala que nós vamos ensinar um discípulo a obedecer tudo que Jesus fez. Ensinar a obedecer. Qual é a diferença entre ensinar e ensinar a obedecer? Quer dizer, quando a gente fala de ensinar, a gente talvez está falando sobre sala de aula, em que você vê a pessoa com PowerPoint falando, talvez você está prestando atenção ou não. Quando eu penso em ensinar a obedecer, eu penso talvez em um técnico ou um personal que está com você passo a passo ensinando como fazer isso e como imitar Jesus. Discípulos são discipulados. Quando ele fala que essa palavra de fazer discípulos, na verdade, é uma palavra só. Então, discipule as nações. É o mandamento aqui. Não só chamar pessoas, ir para o altar e falar, eu amo Jesus. O que Jesus chamou pessoas na grande comissão é de fazer discípulos. Quer dizer que se a gente quer ser um discípulo que faz discípulos, a gente vai ensinar pessoas passo a passo como se tornar um discípulo. E se eu não sou um discípulo, e eu estou querendo ser,
eu preciso estar disposto a ter pessoas na minha vida que vão me discipular e vão me ajudar passo a passo a aproximar de Jesus. Por exemplo, você vê uma escritura que fala sobre a Bíblia, por exemplo. Enquanto a Bíblia é importante, 2 Timóteo 3, 16, 17, fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você vê várias coisas que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. Fala ensino. Geralmente, para ensinar, tem que ter duas pessoas. Repreensão, correção, instrução. Isso geralmente quer dizer que vai ter duas pessoas. A palavra não existe para eu, sozinho, uma caverna, fica ali lendo. Tem isso que a gente precisa fazer. Tem momentos que a gente precisa ler a palavra de Deus, mas a gente precisa que pessoas vão e nos ensinam a palavra de Deus. Pessoas chegam perto e falam: pô, cara, olha essa escritura, você está vivendo essa escritura? É mais envolvido do que eu ler a Bíblia sozinha, no meu cantinho, sem as pessoas interagir comigo. Lucas 6,40 fala o seguinte: o discípulo não está em cima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. O chamado aqui é para ter um relacionamento aluno-mestre. Tem um lugar de aluno-mestre no cristianismo. Não é a ideia que nós não vamos precisar ser ensinados. Apesar de Jesus ser nosso mestre, nós devemos estar dispostos às outras pessoas nos ensinarem também. Pode parecer meio estranho, tipo, Jesus é meu mestre, só ele pode me ensinar. Não, vemos que Jesus ensina através de outras pessoas. Isso não exatamente é bíblico. 1 Coríntios 11:1 demonstra isso. Tornam-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitação é um aspecto muito importante na vida de um cristão. É importante para o nosso crescimento, é importante para entender como viver nosso cristianismo. Devemos olhar para como outras pessoas relacionam com Jesus, mas deveríamos querer imitar as coisas que a gente está vendo de bom. E se você for sincero, você provavelmente já faz isso. Nós imitamos as pessoas. Provavelmente alguém sentou com você e te ensinou a orar. Ou não, você viu alguém orando e você aprendeu através que você viu na vida daquela pessoa orando. Provavelmente alguém sentou com você e explicou como a Bíblia é estruturada. Ninguém chega sabendo as divisões, o que é Levítico, o que é Êxodo. Ninguém chega do nada entendendo sobre a Bíblia. Alguém te ensinou. Nós precisamos de pessoas para poder relacionar com Deus. Deus não acredita que a gente vai aprender tudo sozinho. Ele quer e tem colocado pessoas em nossa vida para nos ensinar e para que possamos imitar a vida dessas pessoas. Hebreus 13:7 diz o seguinte: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. Somos chamados a observar as pessoas, lembrar das pessoas, especialmente os líderes que transmitiram a palavra para nós. Também nós somos chamados a imitar a fé deles. Não quer dizer que você tem que chegar vestindo a mesma coisa, ou alguém que me escuta tem que imitar meu sotaque. Pelo amor de Deus, falo português direito, eu falo português todo errado. Não é isso, é imitar a fé da pessoa. Deus quer colocar pessoas em nossa vida para imitarmos a fé dessas pessoas. Você não precisa gostar do mesmo time de futebol, não precisa gostar da mesma música, não precisa gostar dessas coisas. Mas a fé, você deve estar disposto a aprender. Podemos crescer muito na medida que a gente nós colocamos na disposição de pessoas mais maduras na fé. Nossos relacionamentos têm a ver com o ensino, mas tem muito a ver com cuidado e amor. Não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês,
decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Relacionamentos saudáveis dentro da igreja não se trata de só compartilhar a Bíblia. Não se trata só de relacionamento, de aprender coisas das pessoas. Se trata de construir amizade, de cuidado, de afeto, de querer ver bem, o bem-estar daquela pessoa. Isso quer dizer que a gente vai conhecer a casa de um ou outro, a gente vai conhecer os sonhos de um ou outro, vai conhecer o local de trabalho de uns aos outros. Compartilhar a vida e passar tempo. Precisamos desse encorajamento, precisamos dessa proximidade. Qual é a frequência a gente precisa de encorajamento das pessoas? Era uma coisa que Paulo só fazia de vez em quando. Em Hebreus 3 a gente tem a resposta. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chamam hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos de encorajamento todos os dias. Dessa forma, a gente luta contra o pecado. Você viu que encorajamento ajuda a gente não ter um coração endurecido pelo pecado? Deus não fala que você tem que ir lá, se trancar em um quarto e falar, eu vou vencer pecado sozinho. Não, ele fala que quando a gente está cuidando de uns aos outros, nesse âmbito horizontal, pecado que não se afasta de Deus vai perder sua força. Então, relacionamentos horizontais são essenciais para a gente vencer pecado e aproximar de Deus verticalmente. Vemos exemplo da primeira igreja em Atos 2. Fala o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, em partir do pão e às orações. Todos os dias, versículo 46, Atos 2:46, continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Na primeira igreja, eles cantavam todos os dias. Eles estruturaram sua vida para estar próximo de um ao outro. E nós também precisamos fazer isso. Precisamos estruturar nossa vida para ter proximidade aos discípulos. Eles passavam tempo em público, no pátio do templo. Eles passavam tempo em casas, nas casas de um ao outro. Se dá para morar perto, se dá para fazer compras juntos, se dá para treinar juntos, discípulos devem buscar essa proximidade com outros discípulos. Se dá para viajar juntos, a gente deve tentar viajar juntos. Esses relacionamentos são valiosos. Ah, mas eu posso estar bem com Deus e estar meio mal com as outras pessoas. Mateus 6:15-16. Mas se não perdoaram uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tem um problema se a gente acha que a gente pode estar bem com Deus e mal com os outros. Deus está falando que Ele não está feliz com esse tipo de coisa. Precisamos resolver nossos conflitos. Precisamos sim estar bem com as outras pessoas. 1 João 4:20-21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. De novo, eu insisto que é impossível você ter problemas em relacionamentos horizontais e estar bem com Deus. Deus chama esse tipo de pessoa que separa seu relacionamento vertical do seu relacionamento horizontal um mentiroso. Isso que Deus chama. Ele não chama essa pessoa, preciso entender mais. Não, ele chama esse tipo de pessoa mentiroso. Você vai demonstrar seu amor por Deus com quem você consegue ver que é as pessoas. Você vai demonstrar sua humildade com Deus da forma que você é humilde com as outras pessoas. Ou você vai demonstrar sua falta de relacionamento com Deus na forma que você trata as outras pessoas. É isso. O que Deus espera desses relacionamentos horizontais? Bom, 1 João 3:16-18.
Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Dá para viver uma vida sacrificial por alguém, indo para culto por 2 horas e depois vazando? O chamado de discípulo quer dizer que a gente vai ter que sair do comodismo e sacrificar nosso tempo para construir relacionamentos. Jesus nos deu a vida de uma forma sacrificial e Ele espera que nós vivemos sacrificialmente para as outras pessoas quem Ele salvou. Não é sobre falar para as pessoas ou amar de boca. Claro, as pessoas sentem encorajadas quando a gente fala para eles que a gente admira, que a gente ama eles. Mas ele fala que tem que ir além, só ter simpatia. Porque às vezes a gente acha que amor e simpatia é a mesma coisa. Eu curto as pessoas, eu gosto da companhia. Isso não é amar da forma que Jesus amou. Tem que existir ação e verdade. Quer dizer, eu vou fazer uma coisa. E quer dizer que eu vou ser sincero. Até quando acontece uma coisa que um irmão chegar a pecar, vai existir verdade. Eu vou falar a verdade para essa pessoa. Isso é amor. Amor não é ficar vendo uma pessoa pecando, destruindo sua vida e falar, tá tudo bem, não quero ofender. Isso não é amor bíblico. E isso não é um relacionamento horizontal da forma que Deus desenhou essas. Deus espera mais do que a gente cantar aleluia, ter a simpatia das pessoas e curtir uma experiência religiosa. Ele nos deu pessoas para nos ensinar, para nos amar, e para nós ensinamos e nós amamos essas pessoas e para a gente junto se tornar o corpo de Cristo e parecer cada vez mais como Jesus. É impossível biblicamente falar que eu estou bem verticalmente com Deus, mas estou mal com as outras pessoas. Eu sou próximo de Deus, mas eu sou distante de outras pessoas. Isso é uma religião que nós criamos, mas isso não é a beleza do Evangelho, que chama pessoas de diferentes raças, diferentes lugares, pessoas nem como eu, do interior de Texas, que nem falava português. O Evangelho une pessoas, cria família e nos dá um lugar que possamos realmente ser conhecidos como nós somos, amados como nós somos e ser desafiados a ser cada vez mais como Jesus.